Então, gente, a pergunta é: dá pra gente ver endometriose no ultrassom? Boa pergunta. Então, a resposta é a seguinte: depende das lesões. Não gosto da palavra lesão, né? Depende do que a endometriose está causando dentro de você, né? Ou de alguém que tem endometriose. Então, a endometriose, ela se manifesta basicamente de 3 formas. Endometriose dei uma batidinha aqui. Endometriose superficial, né? Que fica recobrindo o peritônio. O peritônio é a camada que reveste a nossa barriga por dentro, né? Então, se tá por cima do peritônio aí, umas bolinhas vermelhinhas, assim, meio, a gente chama de coisinhas de framboesa, sei lá como é que tá. É até bonitinho. Se não fosse tão horrível essa doença, seria até fofo. Então, essas lesõezinhas superficiais, então, lesões superficiais é um tipo. Essas lesões superficiais não dá para ver no ultrassom. Inclusive, não dá nem para ver na ressonância, que é um exame bem mais caro, né, e que a gente pede em casos selecionados, casos que a gente tem mais suspeita de endometriose, a gente pede ressonância. E nem na ressonância não dá para ver essas lesões superficiais de endometriose, né? Então, essas lesões superficiais só vão ser vistas se a gente fizer uma cirurgia. Normalmente uma laparoscopia, né? Se a gente enfiar uma câmera pelo umbigo e olhar lá dentro, aí sim a gente vai conseguir enxergar essas lesões superficiais, tá? O segundo tipo de lesão, né, de bagunça que a endometriose faz dentro do nosso corpo, são os endometriomas. Então, quando o tecido endometrial, sei lá como é que a gente fala isso, se organiza dentro do ovário, cresce e vira uma bolota de sangue dentro do ovário, a gente dá um nome para isso, né? Uma bola de sangue, uma bola de tecido endometriótico dentro do ovário, a gente dá o nome para isso de endometrioma, como se fosse um tumor, entre aspas, né? Um tumor benigno, entre aspas, de endometriose, né? Então, o endometrioma dá para ver em qualquer ultrassom. Qualquer pessoa que faça qualquer tipo de ultrassom, qualquer tipo não, né? Mas ultrassom transvaginal, em que a imagem fica muito boa, né? Graças a Deus. Porque quando você faz ultrassom pela barriga, você tem que passar toda a gordura e voltar para formar a imagem, né? Então, quanto mais gorda a pessoa, mais difícil a imagem vai ser formada. Então, a gente às vezes não consegue enxergar tão bem. No ultrassom transvaginal, mesmo que a pessoa seja muito gorda, a gente sempre consegue enxergar as coisas muito bem. Por quê? Porque a vagina é sempre muito fininha e a gente consegue ver com muita facilidade, né? Pela proximidade do aparelho de ultrassom com o que a gente está tentando enxergar, que é o ovário, né? Então, os endometriomas sempre são vistos, sempre não, né? Claro, se tiver endometrioma minúsculo, não. Mas se qualquer endometrioma, né, qualquer coisa que tenha o tamanho de coisas que a gente enxerga a olho nu, a gente sempre vai ver no ultrassom. Agora, nem sempre a gente vai conseguir jurar por Deus que é um endometrioma, porque às vezes pode estar muito parecido com um corpo lúteo hemorrágico. O que é corpo lúteo hemorrágico mesmo? Recapitulando, o folículo cresce. O que é folículo? Casinha do óvulo. O folículo cresce, o óvulo vai crescendo ali dentro também. Quando chega mais ou menos com 2 centímetros, ele vai romper e vai liberar o óvulo. A gente chama isso de ovulação. Se no momento da ovulação tem algum vasinho passando ali perto, quando ele romper, vai acabar sangrando um pouquinho para dentro desse folículo e vai formar uma bolota de sangue, que é um cisto de corpo lúteo hemorrágico, ou seja, na hora que rompeu, na hora da ovulação, sangrou um pouco e formou uma bolota de sangue. Só que nesse caso, um sangue que acabou de formar e que mês que vem a gente vai olhar, já não está mais lá, já foi tudo reabsorvido pelo organismo, pelo corpo, entendeu? Então, essas duas imagens podem fazer a gente, não dá pra gente diagnosticar em um ultrassom. Por exemplo, você fez um ultrassom hoje e tem uma imagem lá parecida com endometrioma ou parecida com corpo lúteo hemorrágico. Não dá pra gente fazer esse diagnóstico em um único momento. A gente vai falar assim, olha, você tem uma imagem compatível ou com cisto de corpo lúteo hemorrágico ou com endometrioma. Pra gente saber o que é, você vai voltar aqui, sei lá, um mês e meio, 2 meses, e a gente vai repetir o ultrassom. Se não tiver mais nada, então era porque era um cisto de corpo lúteo hemorrágico. Se a imagem permanecer lá praticamente igual, então é um endometrioma. Então, o endometrioma é facílimo de dar o diagnóstico através do ultrassom transvaginal, tá bom? E a terceira forma, que é a forma da endometriose profunda ligamentar. Então, essa terceira forma de manifestação da endometriose é quando ela infiltra,
profunda infiltrativa é quando ela infiltra para baixo, para dentro do peritônio, mais de 5 milímetros, então, e também quando ela dá entre os ligamentos. O que é ligamento, gente? Ó, o útero tá aqui, né? Ele não fica solto dentro do... ele não fica solto dentro da pelve, né? Então, o osso tá aqui, o útero tá aqui e tem ligamentos que ligam o útero ao osso, né? Então, essas coisinhas que ligam o útero ao osso se chama ligamento. Então, quando no meio desses ligamentos a gente tem pedacinhos de endométrio, né? A gente tem a doença endometriose, então a gente fala que é uma endometriose profunda, né? Uma das coisas, ou quando ela é infiltrativa, quando ela invade mais de 5 milímetros para dentro do peritônio. Então, uma endometriose profunda, infiltrativa, ligamentar, sei lá, não sei se ligamentar tá no nome, não, mas é mais ou menos isso. E essa endometriose não dá para ver no ultrassom, mas não é fácil. Eu, por exemplo, não consigo, não tenho treinamento para isso, não sei ver, nunca fui, entendeu? Mas tem gente que consegue enxergar. Melhor ainda, né? Por exemplo, tem gente que tem endometriose no intestinal. Então, ou até para ver essa ligamentar mesmo, essa profunda, quando você faz um preparo intestinal, a gente consegue ver essas lesões com mais facilidade. Então, para ver a endometriose profunda, tem que normalmente ser alguém mais especializado. Eu, por exemplo, não consigo, né? E normalmente a gente pede que seja feito um preparo do intestino para poder fazer esse ultrassom. Então, normalmente com uma pessoa especializada, com uma boa máquina de ultrassom e com preparo intestinal para poder conseguir enxergar melhor, para fazer o diagnóstico dessa endometriose profunda infiltrativa. Entendeu?